Vamos dar uma olhadinha aqui no estudo de estática e torque, né? Primeiro de tudo, estática, a maior parte que cai no Enem é só essa partezinha aqui, ó, de ponto material. Por quê? É muito simples. É basicamente, estática no geral, né? É a primeira lei de Newton. É um corpo que esteja com uma força resultante igual a zero. Então, para essa bolinha que tá parada, significa que, no caso parada, eu digo ou em repouso ou em MRU, né? Porque lei da inércia é isso. Ela tem que ter aceleração zero, né? Inércia é aceleração zero. Ah, mas tem como uma bolinha se mover sem nenhuma força atuando sobre ela? Sim, ela pode não ter aceleração e continuar tendo movimento. Mas isso é outro papo. Então, ponto material, a única coisa que você precisa é que a força resultante seja igual a zero. Só que no corpo extenso, a gente já tem outro pensamento sobre isso. Porque, por exemplo, se eu pegar essa minha barrinha aqui, ó, ela tá sem força nenhuma atuando sobre ela. Ela tá parada, vamos dizer assim, ela não tem velocidade nenhuma. Se eu pegar uma força e aplicar pra cá, assim, ó, ela tá, no caso, é como se ela começasse a se mover nessa direção aqui, né? Só que, e se eu pegasse essa mesma força e eu colocasse ela tipo assim, ó? Aí o que a minha barrinha ia fazer? Ela ia girar, né? Ia girar nesse sentido assim. Então, o que acontece? Pra gente ter equilíbrio do corpo extenso, a gente precisa que ele não esteja tendo uma aceleração que faça ele translacionar, ou seja, nem de cima assim para baixo, nem de um lado para o outro, nem nenhuma força que esteja fazendo ele girar, que ele tenha uma rotação. E aí o que a gente considera essa rotação? É um torque. Então, se eu pegar essa força aqui e aí ela estiver fazendo assim, o que a gente fala que ela está fazendo? Que ela está fazendo um torque aqui nessa barra. Só que aí o que a gente pensa? Nesse caso aqui, ó, de quando ela estava horizontal, ela tava assim, ó, não tinha torque, né? Ela não tava girando. Então, nesse caso aqui é quando o ângulo é de 180, né? Do ângulo da força com a barra. Ou no caso com horizontal, já que a barra tá horizontal. Se eu pego essa força e eu coloco ela assim, ó, perpendicular à barra, eu tô tendo o meu torque máximo, que aí no caso o meu ângulo horizontal é de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ele me fala quão forte que está sendo meu torque. Quando ele está lá, perto de zero, ou no caso de 180, que nem eu falei, não tem torque. Quando ele está assim, não é um torque tão forte. Mas quando ele está perpendicular, é o meu torque máximo. Então, o que a gente tem que pensar? Que essa força aqui, ó, ela tá fazendo tanto um torque, quanto movendo a minha barrinha. Daí, para eu fazer o cálculo do torque, eu vou considerar só a parte dessa força que está fazendo o torque máximo. Por quê? Quando a gente vai pegar a fórmula do torque, ela é assim, ó. Torque é igual a força vezes deslocamento vezes o seno do ângulo formado com horizontal. Só que eu sempre me confundia com esse seno aqui, porque eu nunca sabia qual ângulo que eu tinha que usar. Se era tipo o maior, o menor, esse tipo de coisa. É muita coisa para você lembrar. Ainda mais porque a fórmula do torque é igualzinha à fórmula do trabalho. Se você não se lembra, o trabalho é F d cosseno de θ. Só que o trabalho é escalar. O trabalho ele não tem vetor. Já o torque ele tem vetor. Ou seja, você tem que acertar o ângulo dele, ou então ele vai dar um valor biruta. Enfim, então o que você tem que pensar? Que não importa qual força que seja, a gente tem que escolher qual ângulo para que ela fique vertical. Que no caso seria esse ângulo θ aqui, o θ que eu colocaria nessa fórmula aqui. Então, o torque que essa força está fazendo é Fd, no caso a mesma coisa, né? Com esse θ aqui. Aí, vamos colocar outra força aqui para esse lado. Apaguei aqui. Se eu colocasse outra força aqui, ó, assim, vou chamar de força 2. Aí vamos dizer que F é igual a F2. Eu teria um equilíbrio. Então, a estática do corpo extenso
é quando o torque de um lado, esse torque aqui, ele quer fazer a barrinha girar para cá. E esse daqui, ela quer fazer ela girar para cá. O equilíbrio do corpo extenso é quando o torque horário é igual ao torque anti-horário. Então, quando você tem aqueles problemas lá, assim, ó, uma barrinha apoiada numa parede, assim, tananã, o que você vai fazer? Você vai fazer o equilíbrio em X, o equilíbrio em Y e o equilíbrio do torque. Com esse mecanismo, você resolve qualquer questão de torque. Para ficar mais claro isso de torque, eu peguei essa questão aqui do ITA para poder exemplificar. No caso, é uma balança de braços desiguais, porque a balança ela não está no meio, ela está com um ponto aqui. Então, esse aqui é o ponto do qual a gente vai olhar o torque. Se você ver essa forcinha aqui, ó, no caso seria uma força elétrica, né, de atração, ela está fazendo um torque que quer puxar a barra para esse lado. Já esse peso aqui quer puxar a barra para esse lado. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Ele está pedindo o valor de Q que equilibre a massa M. Ou seja, equilíbrio é quando o torque horário é igual ao torque anti-horário. Nesse caso aqui, a gente desconsidera que ela está transladando. Daí, vamos olhar primeiro aqui para esse caso aqui da força elástica. Vou até dar um zoom para ficar mais claro. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular qual que é essa distância aqui para a gente ter a força elástica, né? Força elástica é K módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre essa distância que eu vou chamar de X. X ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que um triângulo, né? Se ele já me deu o ângulo daqui de cima, ele é o mesmo ângulo que tá aqui. Vamos lá. X de 30. X é a hipotenusa, D é o meu cateto adjacente, então o que eu vou usar aqui? Cosseno de 30. Cosseno de 30 é D sobre X. X vai ser, D sobre cosseno de 30, que no caso, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Que aí é a mesma coisa aqui, 2D, raiz de 3, racionalizando. 2 raiz de 3D sobre 3. Essa aqui vai ser a distância que eu vou colocar aqui, então. Então, já vamos montar, para ficar mais fácil. Ele chamou o K de K0, se eu não me engano. Eu não tô com as alternativas aqui, mas vamos considerar que é K0. Força elétrica é K0, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre essa distância que tá aqui, ao quadrado. Então, é 2 raiz de 3D sobre 3 ao quadrado. Repetindo. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. D ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9. E no caso aqui, corta. Aí vai ficar 3K0, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre 4D ao quadrado. Essa aqui é a nossa força elétrica. Daí, o que a gente vai fazer? Jogar no torque. Ó, torque horário é igual a torque anti-horário. No caso, esse aqui é o meu torque horário, né? E esse aqui é o meu torque anti-horário. Vamos fazer o horário primeiro. O horário, qual que é a força que tá aqui? Ficou com um cálculo em cima. Mas dá pra ver claramente que essa aqui é a força peso. Peso sempre vertical. Então, qual que é o torque que eu tenho aqui? Torque é força vezes a distância dessa força, da linha dessa força, né? No caso, seria essa linha aqui, até o ponto onde eu tô considerando o torque, ou seja, L2. E aí, no caso, como essa força tá perpendicular, a gente não tem seno nenhum aqui. Seria seno de 90, seno de 91. Então, não preciso colocar. Daí, qual que é a força aqui? A gente calculou aqui embaixo. Vai ficar 3K0, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre 4D ao quadrado, vezes, qual que é a distância
da linha dessa força perpendicular aqui ao ponto L1. Vezes L1. E aí, nesse caso aqui, a gente tem um ângulo. Só que lembrando, o ângulo é sempre com a horizontal. Por isso que eu não gosto de usar essa fórmula aqui, ó. Porque muita gente ia pegar e usar esse ângulo de 30 aqui. Ele já veio de brinde na questão. Só que esse ângulo aqui é com a vertical. Só que o que a gente lembra? Que o ângulo que tá aqui é 60, né? Quem tá aqui é 60. E o seno de 60 é quem? Cosseno de 30. Ou seja, o que você precisa ver para você não ficar se confundindo com o ângulo? É que eu quero qual é a força que está perpendicular. Então, seria o meu fel aqui, y, né? Considerando que y é isso aqui. Aqui a força já estava perpendicular. Aqui não, aqui ela está inclinada. Então, eu preciso encontrar qual que é a minha força perpendicular à barra. Que no caso seria esse fel cosseno de 30. Tá coladinho aqui no ângulo, né? Ó. Vou montar até o triângulo para ficar mais claro de ver. 30. Aí aqui eu tenho a fel ali que eu calculei. E eu quero essa parte aqui. Essa parte aqui é fel cosseno de 30. Sem muito mistério. Então, cosseno de 30. Ah, mas ali na fórmula tá seno. Se você quer usar seno, usa o seno aqui. Isso aqui, seno é horizontal. Ok. Agora, só manipulação. Ó, o que ele quer? Ele quer o valor de Q. Então, a gente tem que isolar este carinha aqui. Isso vai dar trabalho. Então, vamos lá. Módulo de Qzinho é igual a... Repetindo o que está do outro lado. Esse aqui que está no denominador passa subindo. Vezes 4D ao quadrado. Agora, isso aqui, quem tá junto com o Qzinho aqui em cima, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 3K0 módulo de Qzão vezes L1 cosseno de 30. Cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu já vou escrever aqui direto. Raiz de 3 sobre 2. Daqui, você já tem que o módulo de Qzinho, esse 2, ele passa pra cima. No caso, né? 2 sobre 1. Aí, você pega aqui e inverte e vai ficar... Eita. Ai. Ele vai subir, basicamente. Me perdi aqui. Enfim. 2 vai multiplicar com 4, vai ficar 8. 8 L2 mg d ao quadrado sobre 3 raiz de 3 L1 K0 módulo de Qzão. Aí aqui, as alternativas, eu não tô com as alternativas aqui, mas as alternativas, a resposta tava com um sinal de menos. Por que tá com um sinal de menos na resposta? Que a gente achou em módulo, né? O sinal de menos na resposta vem do fato de que essas cargas aqui, ó, Q e Qzinho, elas estão se atraindo. Se elas estivessem se repelindo, a Qzão estaria pra cá, né? Estaria pra esse lado aqui, tentando fugir daqui, da Qzinho. Só que como elas estão se atraindo, elas têm que ser de sinais opostos. Se eu tenho Qzinho de um lado e Qzão do outro, os sinais têm que ser diferentes, porque são cargas opostas para elas poderem se atrair. E foi essa a questão, e é isso.